Bom, boa tarde a todos que estão aqui hoje para discutir a primeira rodada de discussões do Grupo de Trabalho 2 sobre ética e novas tecnologias, né, que foi um texto que foi sugerido pela sociedade russa, e nós estamos aqui no Fórum Civil do BRICS para debater os textos e pensar em uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós tivemos a estratégia, como facilitadores do Fórum Civil dos BRICS, de fatiar as discussões, né, fazer uma discussão específica para cada grupo de trabalho, para poder ter mais tempo e mais densidade nas contribuições. Agora, é óbvio que isso causa um certo desafio, né, de nós fragmentarmos todas as organizações e todos os participantes em diferentes grupos. Então, nós temos grupos que têm em torno de 20 inscritos para debater os temas que são sugeridos no grupo, né? E nós temos grupos que têm um pouco menos. Nesse caso aqui, nós tínhamos em torno de 10 pessoas inscritas, de organizações diferentes, e eu acredito que por conta da especificidade e do nível técnico de elaboração da proposta russa, muitos daqueles que se inscreveram inicialmente de diferentes lugares do país, de organizações diferentes, instituições diferentes, acabaram tendo receio de participar. Mas, mesmo assim, a gente optou por fazer esse nosso debate, deixar esse debate registrado, uma discussão, talvez possa ser uma discussão conceitual hoje mais robusta, para a gente fazer as alterações no texto no nosso próximo encontro, que será no dia 17, tá? E também para prestigiar vocês que vieram aqui para fazer esse nosso debate. Eu queria sugerir da seguinte forma: no primeiro momento, a gente se apresenta, né, fala um pouquinho sobre a trajetória em termos de inserção em instituições, e depois a gente já começa a discutir algumas questões conceituais. Eu acredito que aqui quem pode contribuir, inclusive para aqueles que vão assistir esse debate gravado na nossa plataforma do Fórum Civil do BRICS, seria o Jorge, da Universidade Federal do Tocantins, né, e membro do Centro de Pesquisa. Tem um nome complicado, né? Ele é um nome grande, assim, é o MITEX, né, da UFT, como é que é, Jorge? Como é que quer dizer esse acrônimo? É o Grupo de Pesquisa em Mídias, Tecnologias e História. Mídias, Tecnologias e História. Perfeito. História. Aí saiu o Mitex aí, e tem um Família X, Mitex, isso não importa, né? Esse nome aí, Hightech, Mitex, Hightech, Mitex. Então, Tá, perfeito. A gente está com um pouquinho de dificuldade na conexão, mas depois, na hora que o Jorge for falar, a gente pode fechar nossas câmeras, que aí fica mais fácil, eu acho, que o acesso do Jorge. Então, assim, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse debate vai ficar gravado, vai ficar registrado. E, num primeiro momento, então, vocês podem se apresentar e apresentar mais ou menos a impressão geral que vocês tiveram, né, da discussão que foi proposta pela sociedade civil russa e como a gente pode, a partir das elaborações que nós temos aqui no Brasil, pensar em uma proposta, né, daqueles que vão discutir o debate aqui na sociedade brasileira. Posso passar a palavra primeiro para o Jorge? Jorge, você quer falar no começo? E aí nós podemos desligar as câmeras dos outros participantes para deixar o Jorge falando com a banda mais limpa. você que sabe, quiser que eu comece aqui, aquele raciocínio em off. Pode começar, Jorge, por favor. Tá, então, obrigado, né? Obrigado, Fabiano, pelo convite. Sou George, né? Como o Fabiano colocou, sou professor do curso de História de Porto Nacional, da Federal Tocantins, e atual coordenador do mestrado em História das Populações Amazônicas. E há 4 anos eu lidero e coordeno um grupo de pesquisa, em Mídias, Tecnologias e História. Grupo este que tem uma revista também, uma jovem revista, a revista Convergências, estudos em humanidades digitais, e organizo há 3 anos um evento nacional e internacional com o tema de humanidades. Então, como eu estava falando, uma sugestão que eu faço, né, é pensar uma base conceitual. Por exemplo, ética nas novas tecnologias. Eu acredito que isso é um tema fundamental. A questão da ética, que, né, nós não conseguimos ética em outros espaços sociais, né, quem dirá nas tecnologias. Mas é importante isso.
Por que eu chamo a atenção? Talvez o termo novas tecnologias deva ser repensado, porque não existe novas tecnologias no campo do desenvolvimento tecnológico. Porque tudo que nasce, que surge, eles, de certa forma, ele já é caduco, já é ultrapassado. Lembro disso, já venho pensando nisso com alguns colegas que eu não uso, né, nos meus textos, nos nossos eventos, a ideia de novas tecnologias. Colocamos um termo como tecnologias digitais, pensando nessa era da informação e da comunicação surgida na década de 60, né? De certa forma impulsionada também na década de 40. Dito isso, eu faço até uma liberdade poética aqui de falar sobre. Estava assistindo o filme Oppenheim. Né? O filme Oppenheim traz muito essa ideia. Os caras não tinham nem terminado de desenvolver a bomba atômica e já estavam pensando numa futura arma, que seria a superbomba, a bomba H. Então, eu compreendo que essas novas tecnologias deveriam ser repensadas, não sei se é possível isso, ou no próprio corpo do texto, em pensar sobre tecnologias digitais. Daí eu entro a questão da IA, da inteligência artificial, que saiu das telas dos cinemas, dos filmes de ficção científica, e estão hoje no nosso dia a dia. Né? Então, até que ponto é possível traçarmos uma linha, né, de raciocínio, de propostas, se é possível ou não, dialogar com essa perspectiva. Né? Até que ponto nós teríamos, que tipo de ética que nós estaríamos pensando? Né? Como que elas seriam aplicadas? Né? Até que ponto é possível, porque quando a gente fala em ética, a gente fala em controle. A ética ela não deixa de ter algum tipo de controle social. Então, eu tenho a minha contribuição nesse início de conversa, né, para pensarmos isso. Resumindo, né, ter compreensão clara de que nós estamos falando de novas tecnologias, eu entendo como tecnologias digitais. O primeiro passo é esse. E o segundo é qual tipo de controle ético ou não estaríamos propondo dentro desse debate. Tanto o texto próprio coloca, né? São desafios contemporâneos para a humanidade. São desafios. Né? Então, assim como a IA, que também, né? Em especial em conflitos armados, né? E no dia a dia. Então, por hora, né, nessa minha exposição, eu poderia sugerir um caminho por esse lado e depois dialogar com os colegas aí, Fabiano. Tá ótimo, muito obrigado, Jorge. Obrigado pela sua participação. Né? É bom ter um representante que pensa fora do Sudeste. Né? Isso é muito importante no Brasil. Né? Nós temos um conhecimento científico, né, que é bastante voltado para a região Sudeste, que é a região mais rica, a região com mais investimento e tudo. E assim a gente acaba se unindo nos extremos do país, no sul, para o Tocantins, para que a gente possa pensar também diferente. Né? Claro que todas as contribuições são muito bem-vindas, mas eu queria ressaltar esse aspecto simbólico também de um representante aqui do Tocantins conversando conosco a respeito desses temas. Guilherme é um pesquisador do Nebrix que trabalha com assuntos relacionados a tecnologias também, e ele tem algumas considerações interessantes a compartilhar conosco, Guilherme. Guilherme, você pode abrir sua câmera? Você pode falar um pouquinho sobre as pesquisas que você desenvolve, como você imagina essa discussão de tecnologia e de ética, né, a partir da sua perspectiva, Guilherme, por favor. Enfim, eu recém-iniciei meu doutorado no PPG e eu pesquiso muito pela abordagem da geoeconomia, e no meu mestrado eu acabei trabalhando com a
a noção de uma nova estratégia geoeconômica dos Estados Unidos, olhando principalmente para a ideia de renovação da competitividade dos Estados Unidos dessa perspectiva geoeconômica. E uma das questões que tem se destacado muito é como os Estados Unidos têm olhado para, enfim, né? Agora falar novas tecnologias, né? Eu lembro do colega, enfim, da provocação dele, mas enfim, essa noção de que essas tecnologias em desenvolvimento que têm entrado no centro do debate, como semicondutores, inteligência artificial, supercomputadores, tem entrado dentro dessa agenda de recolocação estratégica e competitiva dos Estados Unidos, que, se por um lado ela acaba se valendo muito de um discurso tradicional de segurança, por outro lado ela busca pensar como os Estados Unidos, e dentro de toda uma lógica das últimas décadas de liberalização e exportação dessas capacidades produtivas, acaba olhando nesse momento e pensando na necessidade de cercear novamente essas tecnologias em prol desse projeto de recolocação. E aí, nesse sentido, talvez eu enxergue essa questão da ética ainda dentro dessa viseira da minha pesquisa, mas é muito pensando como que essas tecnologias, e isso se torna uma espécie de novo imperialismo nesse sentido, de estar controlando de novo essas tecnologias e utilizando delas para, enfim, fazer esses movimentos dentro da economia política internacional a partir dessa perspectiva da geoeconomia. Acho que seria muito essa questão do uso novamente dias como um novo instrumento para, enfim, para manutenção dessa posição dos Estados Unidos no sistema internacional. Obrigado, Guilherme. Glauber, você quer fazer uma fala de manifestação, a sua visão a respeito do documento, né, que nós vamos discutir aqui, estamos pelo menos fazendo uma discussão conceitual? Sim. Me apresento, né? Isso, pode se apresentar. A câmera não ligou ainda. Ok. Então, o meu nome é Glauber, eu sou tradutor de russo, sou formado em jornalismo e graduado em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu represento o setor de russo da URGS, coordenado pela professora Denise Salles e pela professora Daniela Montian, no qual são desenvolvidas pesquisas e atividades sobre língua e cultura russa, e eslavística em geral. Nós temos um grande interesse no fortalecimento das relações do BRICS, com foco nas relações Brasil-Rússia. O BRICS tem uma diversidade cultural muito grande, então aí entram questões de língua e de cultura, e muito mais do que uma questão linguística, né, porque nós temos todos o inglês como uma língua geral, mas ainda vem a questão da cultura, né, os contextos, os anseios, as visões de mundo de cada país integrante, que devem ser levados em consideração. E é nesse âmbito que o setor de russo se disponibiliza a auxiliar nos esforços de fortalecimento do BRICS, e é com esse propósito que nós estamos participando do Fórum Civil. A proposta em questão, né, não é da minha área de expertise, né, então eu posso falar um pouco da minha impressão geral sobre o texto. Eu tenho alguns pontos bem específicos assim que eu posso falar num segundo momento. E a visão geral assim do texto é que, pelo menos nessa primeira parte, no primeiro tópico, assim, todo o primeiro tópico, assim, ele parece assim que ele tem alguns conceitos, né, no caso para mim como leigo, né, tem alguns conceitos e algumas premissas assim que estão bem fechadas e que talvez eu não sei se esses conceitos, essas ideias são já bem conhecidos para a área e não precisam de uma
de uma especificação, de uma definição, mas talvez precisassem de uma definição melhor, assim, para não deixar margem para interpretações, né? É um documento oficial, então na questão textual, assim, da minha leitura, foi isso que eu achei nessa parte inicial. Tá bom, obrigado, Glauber. O Maurício e a Heloísa querem participar também, fazendo algumas ponderações. São pesquisadores que nós temos também aqui na universidade, na EBRIC, de pós-graduação. Maurício trabalha bastante com questões de segurança. Alguma interface, Maurício, que você tenha visto no documento com aquilo que você anda se preocupando em termos, né, como especialista de segurança internacional, questões de tecnologia tecnologia, eu ia falar novas tecnologias, eu vou falar tecnologias digitais, como o Jorge nos ensinou. Pois é, eu estava pensando, né, nessa questão do digitais, se a gente pode encaixar a questão do espaço da biotecnologia nessa dinâmica, né? É um bom debate, a gente pode avançar um pouco mais, né? Eu acho que, sim, é um ponto muito interessante que me chamou a atenção na fala do Guilherme, é de como que a ética nas novas tecnologias pode ser instrumentalizada sob um viés mais geopolítico, geoestratégico, na dinâmica entre as grandes potências, né? Acho um tema bem interessante, que vale muitas discussões, só não acho que não se aplica especificamente para esse ponto que a gente está analisando nesse texto, né? Por exemplo, eu estava pesquisando esses tempos sobre, o Guilherme mencionou, né, restrições de exportação de algumas tecnologias mais importantes devido à disputa tecnológica. Os Estados Unidos ele coloca como a justificativa, né, não é questões éticas ligadas à implementação dessa tecnologia, mas sim questões de segurança nacional, né? Por exemplo, o CHIPS Act que o Biden fez em 2022, depois continuou aumentando, que limita muito a capacidade da China de negociar com outras empresas sobre essa tecnologia, como, por exemplo, a ASML, que é uma empresa muito importante holandesa que produz máquinas de litografia avançada, né, EUV, e a China agora está impossibilitada de importar essas máquinas, né, mas não é devido a questões éticas, é devido a divergências geopolíticas, né, de questões de segurança nacional. Eu acho que mais para esse debate que está sendo produzido nesse documento, eu acho que a ponderação do nosso colega que falou agora por último sobre as questões culturais, eu acho que tem um valor mais interessante, assim, sobre como que a gente pode ponderar como sociedade civil o que a sociedade civil brasileira entende culturalmente que deve ser delineado nesse debate ética sobre utilização do espaço, ética sobre biotecnologia e ética sobre inteligência artificial, né? A gente, por exemplo, teve na presidência do G20 da Índia no passado um foco muito grande na questão da digitalização, né? De conduzir a população que está em grande crescimento, assim, saindo da zona rural para a zona urbana, como trazer a digitalização para a vida das pessoas, né? A questão de banco, serviços, utilizar para grande facilitar a vida, assim, desenvolvimento. E o Brasil está, nesse momento, focando no seu G20 na questão da pobreza. Então, acho que esse seria o viés mais do Brasil, né? Como que uma regulação ética dessas novas tecnologias ajudaria a diminuir a desigualdade de acesso a essas novas tecnologias, de acesso a essas novas tecnologias, ou a desigualdade que a capacidade disruptiva dessas novas tecnologias trariam para as relações internacionais, né? E aí seria interessante ouvir os pontos que a sociedade civil russa, etíope, saudita teria também sobre esses viés éticos, né? Mais voltados para a questão cultural, ao meu ver. Obrigado, Maurício. Heloíse, você quer fazer uma participação? Oi, professor, eu vim mais para ouvir e ver o que eu consigo colocar dentro das minhas pesquisas. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Acho que o Carlos Ungaretti também está chegando para participação. Carlos, você já consegue nos escutar? Oi, consigo sim. Você tem interesse em fazer alguma manifestação nesse momento da nossa conversa? Não, estou da mesma forma que a Heloísa, estou mais para escutar e aprender um pouquinho. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Eu tenho algumas considerações a fazer sobre o
o documento, né? E nós, inclusive, já mencionamos isso. Eu acho que, no primeiro momento, o documento ele é muito específico, né? A estrutura dele é uma estrutura de primeiro, né? Nos mostrar o que seria o problema, né? Da criação e da aplicação de uma ética para as novas tecnologias, como os russos chamaram. Aí tem a ponderação do Jorge, né, de que seriam tecnologias digitais, mas também a gente não pode esquecer que no final do documento se fala de espaço sideral e também se fala de biotecnologia. Então aí nós já teríamos outras coisas, né, e principalmente em termos de biologia sintética, né, da criação a partir de inteligência artificial de organismos vivos. É um tema bem complexo. Então, isso por si só já nos dá uma dimensão do porquê que poucas pessoas se dispuseram a debater o tema, porque a sociedade civil russa ela foi muito a fundo nessas discussões e na estruturação das propostas. Mas, assim, ao começo, e no começo, se fala sobre ética a partir de uma perspectiva ética para essas novas tecnologias ou tecnologias digitais, a partir de uma perspectiva de criticar uma visão que é chamada de determinismo tecnológico radical. E aí eu acho que nós temos que resgatar essa ideia que me parece ser muito pertinente, que a sociedade civil russa trouxe, de como as novas tecnologias não podem substituir os seres humanos. E de como não é possível valorar o que surge dessas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, da mesma forma que nós valoramos os seres humanos. E, inclusive, por conta disso, o que me parece, né, é que há uma necessidade de resguardar um controle humano sobre essas tecnologias. E de deixar bem claro que valores, que compartilhamentos ou intersubjetividade cultural, e aí a visão dos russos é de que isso tem a ver com a maneira como os estados se organizam, e eles citam, inclusive, uma ideia de soberania cultural. Não pode ser, de certo modo, desarrumado em termos de arranjos de sociedades e de culturas a partir da introdução de tecnologias que podem levar a essas rupturas. Isso me pareceu interessante, porque aqui é um ponto de tensão entre valores culturais, normas culturais, tecnologias que podem ser disruptivas nesse sentido. E aí me lembrou uma discussão bastante interessante que é feita nas arenas internacionais. Tem um grupo 5 aqui, que é o grupo de ciberespaço, cibersegurança, informação e tudo mais, que nós vamos trabalhar com outros temas específicos. O documento também é bem específico, mas tem uma discussão toda na esfera internacional a respeito de como olhar para as novas tecnologias e dessa interação entre novas tecnologias e valores culturais. Essas novas tecnologias e liberdades individuais. E aí nós temos dois grupos grandes nos debates dos países, e até no começo de 22 teve uma discussão nas Nações Unidas, né, que começou a ser tratado, que é a discussão lá sobre crimes cibernéticos, né? Na verdade, uma discussão de uma convenção internacional sobre o combate ao uso de tecnologias da informação e comunicação para fins criminosos, né? Num comitê da ONU. E ali fica bem claro que tem dois tipos de perspectivas entre os países a respeito disso. Uma perspectiva bem liberal, que resguarda, digamos assim, o direito das empresas privadas a utilizarem essas tecnologias a partir da noção de propriedade intelectual que tem que ser respeitada para que eles tenham o retorno aos investimentos que fizeram. E aí, nesse bojo, entram questões a respeito da liberdade individual, entram questões a respeito de você não permitir o uso de tecnologias de reconhecimento facial, por exemplo, para fazer a segurança de espaços públicos, de você não permitir que o uso de VPN seja criminalizado quando as pessoas buscam acesso a fontes de informação, por exemplo, que podem estar em contradição com os marcos regulatórios dos países aos quais elas fazem parte. E aí tem esse debate explícito, que é um debate muito defendido aí no mundo, né, da tecnologia, pelos Estados Unidos, pelas empresas
multinacionais de informação e de tecnologia da informação norte-americanas e europeias. E, do outro lado, uma perspectiva crítica a essa visão, que, no lugar de colocar o indivíduo e direitos individuais acima da coletividade e, nesse sentido, garantir a propriedade privada, garantir a propriedade intelectual e permitir o uso dessas tecnologias sem restrições, que aí trata a coletividade, os valores culturais, os valores sociais como sendo importantes serem preservados por movimentos disruptivos que podem vir com essas tecnologias. E aí, por exemplo, a China usa a tecnologia de reconhecimento facial para combater a criminalidade, e aí a crítica que se faz é de que países que usam isso podem utilizar isso para fins políticos. Países como a Rússia, que tem uma legislação restritiva ao financiamento internacional das suas organizações da sociedade civil e que não permitem acesso a determinadas plataformas de tecnologia da informação do Ocidente, porque, segundo esses países, não respeitam a sua legislação própria. E aí você tem esse debate sobre o coletivo e o individual levado para a esfera da tecnologia. E, bom, nós não precisamos ir muito longe. Nós, aqui no Brasil, vivenciamos, né, em andamento, tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, sobre eleições, e há uma disputa aí entre ministros do Supremo Tribunal Federal e grandes empresas de tecnologia em vários momentos, inclusive com ordens para se derrubar o funcionamento dos servidores dessas empresas em muitos momentos, quando investigações não avançam porque as empresas alegam que estão protegendo a privacidade dos seus usuários. Veja que esse debate é um debate muito contemporâneo, é um debate de todas as sociedades, não apenas a sociedade dos países BRICS ou a sociedade dos países do G20. Em qualquer lugar para onde a gente for para tratar de novas tecnologias, ou como diz o Jorge, tecnologias digitais, pensar nessa dimensão da informação, a gente vai ser confrontado com essas escolhas éticas e morais a respeito do que nós estamos priorizando. Estamos priorizando o indivíduo a partir de uma concepção liberal ocidental do que é o indivíduo? Ou estamos priorizando o coletivo? E muitas vezes essa visão do coletivo vem a partir de uma contestação clara do liberalismo que é feita por países como a Rússia, como a China. E eu acho que é nesse meio que o Brasil se coloca, né? E as discussões que nós temos na sociedade civil brasileira, na maioria das vezes, na maioria dos casos, as organizações que tratam disso, que contribuem para o marco civil da internet, que contribuem para as discussões no Congresso Nacional, são organizações que adotam a postura mais liberal. E muitas vezes são organizações financiadas por empresas como a Meta, empresas como o Google, fundações de fomento que propagam valores baseados na propriedade privada e na liberdade restrita do indivíduo. E o Brasil tem essa cultura, o Brasil tem essa tradição em termos de sociedade civil ser alimentada por essas instituições e defender agendas próximas a essas do liberalismo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito de se isso é bom ou se isso é ruim. Eu estou simplesmente mostrando como o debate em relação a novas tecnologias, nesse caso a gente está falando mais da tecnologia de informação, tecnologia digital e a inteligência artificial, que afeta os algoritmos, que são utilizados muitas vezes, inclusive, para permitir que as pessoas tenham acesso à informação. Imagina, você faz uma pesquisa no Google, atrás de um termo, você não sabe qual é o código que está por trás daquilo que você vai receber. E por que você recebe aquela informação filtrada, muitas vezes? O que tem termos, às vezes, que você consegue em mídias alternativas, que você sabe que existe na internet, mas quando você busca, eles não aparecem para você? Eu acho que aí, essa visão mais coletivista tenta mostrar que é necessário se impor limites às empresas que trabalham com isso, e aí a resposta liberal de que a imposição de limites flerta com traços autoritários que não condizem com as sociedades liberais democráticas. Esse é o grande, digamos assim, o grande problema que eu vejo nessas discussões a respeito das novas tecnologias, né? E é claro que eu estou aqui também mais para aprender do que propriamente para expor os meus pontos, porque como um acadêmico da área de segurança internacional que tem estudado isso, e particularmente, né, como a gente discute muitas vezes nas pesquisas e na aula, particularmente esse tipo de coisa para criar um ambiente informacional favorável para que determinados estados consigam atingir seus objetivos,
na guerra, né? Aquilo que a gente chama muitas vezes de guerra híbrida, ou aquilo que a gente chama muitas vezes, né, do uso da informação para conseguir objetivos políticos e militares, né, isso me preocupa bastante. Me preocupa muito. Porque, em última instância, se não há um tipo de regulamentação ética para delimitar o que pode e o que não pode, nesse tipo de ambiente, o resultado pode ser a morte de pessoas no conflito. Então, essa é a minha contribuição inicial, digamos assim, mais conceitual, obviamente, né, para o debate que a gente está fazendo aqui. Eu abro a palavra, então, para o Jorge, que levantou a mão. Fique à vontade, Jorge. Por isso que é bom o diálogo, né? Por isso que é bom o diálogo. Duas questões. Uma questão, o colega colocou sobre a questão cultural, né? Eu lembro que eu leciono filosofia da educação. E tem um texto interessante que o Adorno, quando ele assume, né, a educação na Alemanha pós-Hitler, ele chega à conclusão de que uma educação pautada em valores políticos e éticos, geralmente um se sobrepõe ao outro, que não dá boa coisa, né? Porque o nazismo ele é um reflexo de uma formação humana para a política. O nazismo foi a formação humana para a política, assim como o neoliberalismo. O neoliberalismo também é uma formação humana que, vamos lá, né? Não é muito legal nem para o ser humano nem para o planeta. Né? E talvez, se nós pensarmos isso, uma formação, um controle, né? A gente não vai fugir do termo controle. Vai fugir do termo controle. Se formos pensar sobre pautado nos valores culturais de cada grupo humano, de cada nação, seria, por um lado, algo desejável por muitos, mas postergado por outros. Nós sabemos muito bem disso. Eu lembro da conferência que você fez para o nosso grupo de pesquisa, no começo do conflito entre Ucrânia e Rússia. Assim, a Rússia não quer os valores culturais da democracia ocidental. Quer. Não cabe na realidade deles. Então, nós entramos num dilema. Né? Qual seria esse princípio ético? Né? E se fosse por valores culturais, nós não estamos ainda no que o Morin coloca como aldeia global. Né? Se fosse uma aldeia global, seria muito simples. Vamos respeitar as diversidades culturais de cada grupo humano e assim vamos. Essa é a primeira, mais uma preocupação, né, de como nós dialogaríamos com isso. Porque cada imposição, porque de boa intenção, o inferno está cheio, né, de boa intenção. Então, um segundo ponto, você colocou muito bem, Fabiano, a ideia de que nós estamos num caminho entre ética, política e cultura. É uma intercruzilhada. Né? E no texto coloca muito bem também a questão da biologia, dos estudos da biologia enquanto, né, matéria orgânica e tudo mais, espaço. E todas essas, hoje em dia, são pensadas no mundo digital. E será que isso aí não seria um determinismo tecnológico, como você bem coloca? Né? Será que não é possível pensar algumas coisas no mundo analógico? Talvez não. Não é porque nós nos apropriamos tanto. Vai escrever o texto na máquina de escrever. Vai escrever. A facilidade do mundo digital, de uma certa forma, ele se sobrepõe aos desejos humanos. Então, se a gente pode sugerir um texto, um autor que eu venho dialogando há algum tempo, é o Henry Finberg. Não sei se vocês conhecem. É um teórico da comunicação norte-americano. Né? Henry Finberg. Henry, o Henry é o Henry Jenkins. Né? O Andrew Finberg. Depois eu coloco. Se a gente for criar um grupo de WhatsApp dessa mesa aqui, seria interessante. Andrew Finberg. Ele é um dos teóricos da filosofia crítica da tecnologia. E ele é o herdeiro de Heidegger, depois Marcuse.
E ele coloca a seguinte questão: não adianta esperarmos um Deus que chegará para solucionar os problemas das tecnologias digitais. É apenas a ação humana. Então, nós não podemos fugir totalmente dos usos das tecnologias digitais, porque elas estão aí, né? E nem colocá-las como salvadoras da crise humana. Então, temos que pensar ela dentro da perspectiva crítica. Né? Como que nós poderíamos estender para os usos das tecnologias digitais valores humanos? Humanos no sentido de democracia. Né? Não uma democracia estritamente liberal, né? E nem uma democracia autoritária, que nós temos esses dois, nós temos isso no nosso mundo atual. Né? Uma democracia restritiva e uma democracia supostamente liberal, que de liberal não tem nada. Né? Ela é bastante restritiva também. Mas são mundos em choque. Então, talvez nós poderíamos... Eu tenho os textos deles em PDF, se quiser eu coloco e compartilho. Nós pensamos esses caminhos, né, de uma democracia digital. O que seria uma democracia digital? Não é acesso, mas uso. Né? Os usos que nós podemos fazer da internet, né, dos progressos, né, que elas nos trazem. Talvez seria a gente podia pensar por aí, mas sei lá, às vezes eu estou falando besteira aqui também, tá? Mas é mais ou menos isso que eu venho pesquisando algumas coisas. Perfeito, Jorge. Muito obrigado. Eu coloquei aqui a introdução, teoria crítica e tecnologia do filme. Eu botei o link para o PDF ali, para os participantes, se eles quiserem ler, e até para fundamentar, né, o nosso debate conceitual a respeito disso que vem no documento dos russos. Né? O que eu sugeriria, então, é que a gente fizesse mais algumas ponderações de modo geral, porque realmente é um tema que ele exige uma preparação, ele exige um debate. Se nós formos entrar, né, na maneira como a gente está trabalhando com outros grupos, né, e tem grupos com mais de 20 pessoas inscritas, então grupos que têm uma conotação mais política, mais econômica, né, e agora quando a gente vai falar de ética e tecnologia, é um campo nebuloso, mas é o campo do futuro. É isso que vai ser o fundamental, por exemplo, para estabelecer as hierarquias entre os estados em termos de projeção de poder. E mais, é isso que vai garantir que nós tenhamos, nesses estados, sociedades funcionais ou disfuncionais, dependendo da maneira como isso for apropriado. Né? Nós temos vários exemplos, né? E essa parte de tecnologia da informação, hoje em dia, ela é muito pródiga em exemplos que são dados para a gente. Né? Está entrando mais um debatedor, né? O Daniel pode autorizar, Maurício. Daniel Eder, que é do Núcleo de Estudos em Violência da USP. Né? E aí eu acho que esse é um ponto interessante. O Daniel tem coisa, acho que, a contribuir também a respeito desse nosso debate mais teórico, conceitual, né? Do que a gente pode tratar como questões de fundo. Mas, assim, sobre a estrutura do documento, deixa eu fazer mais uma ponderaçãozinha aqui. Eu estou com o documento também aqui no meu computador. Então, assim, os russos estruturaram da seguinte forma. Primeiro, eles falam qual é o problema em termos de tratamento ético, né, mencionando essa ideia de um determinismo tecnológico radical que substituiria, de certo modo, a discussão sobre valores morais e éticos das pessoas. E eles se manifestam contrariamente a isso, que tem que haver esse tipo de controle, né, de se evitar que houvesse alguma sobreposição das tecnologias à vida humana. Então, esse é um ponto que me parece ser muito claro. E aí eles partem para discutir uma regulamentação ética dessas novas tecnologias, ou tecnologias digitais, né, que é o termo sugerido pelo Jorge, que a gente pode incorporar depois na nossa proposta, nas nossas recomendações, que se trate como tecnologias digitais. Inclusive, quando se fala em biologia sintética, biotecnologia, tudo isso é feito por meio, e o receio, inclusive, da sociedade russa é o uso de inteligência artificial para chegar a essa criação da vida, né? Um debate cada vez mais presente.
E aí eles falam sobre regulamentação. Tá? E aí eu acredito que eles têm, né, alguns pontos que são pontos genéricos e pontos que são mais específicos a respeito daquilo que eles tratam como sendo os principais valores por trás dessa discussão. Tá? E o que me chamou a atenção, e por isso que eu menciono a ideia de que o debate que se faz a respeito de tecnologias, o debate que se faz a respeito de tecnologias dessa natureza, ele está, de certo modo, pautado por essa distinção entre um debate a partir de preceitos mais liberais e um outro debate a partir de preceitos que não são tão liberais e são mais coletivistas, como daria para a gente chamar assim, é que eles usam o termo soberania cultural. E eles identificam a ideia de introdução de tecnologias, as novas tecnologias ou tecnologias digitais, como disruptivas de tradições culturais próprias dos Estados. E é a partir dessa tensão que eles justificam um maior controle dessas tecnologias por parte do Estado e, obviamente, né, a sobreposição do que eles consideram como ideal coletivo em detrimento, por exemplo, da propriedade privada, da propriedade intelectual, ou mesmo da restrição do acesso público a códigos de algoritmos que são utilizados em plataformas de informação e assim por diante. Então, o que me parece é que essa ideia sobre soberania cultural, ela é interessante, eu acho que ela traz um ponto interessante a respeito do lugar do indivíduo no coletivo e não digamos assim, da intronização do indivíduo à parte das suas raízes sociais, mas também, obviamente, ela precisa ser bem qualificada na maneira como se avança isso, porque existem sociedades que são sociedades bem distintas no âmbito dos BRICS, e como eu mencionei antes, parece que a discussão da sociedade civil brasileira está muito mais voltada para os valores liberais e não tanto para os valores coletivistas. Como é que a gente consegue fazer essa crítica à preponderância do que seria, né, aquilo que eles chamaram ali de determinismo tecnológico, mas a partir de visões que não caiam tanto no coletivismo e que garantam um espaço, digamos assim, de diálogo. Eu vejo, pelo que eu tenho estudado sobre esse tema, é que o Brasil ele está numa espécie o Brasil é o meio termo de vários atores na sociedade do BRICS. Né? O exemplo que eu dei aqui sobre a briga do Alexandre de Moraes com Big Techs não é à toa. Está acontecendo isso. E a sociedade brasileira está cindida também em relação a isso. Então, como é que se pensa num documento que consiga congregar isso? Né? Eu queria saudar, então, a participação da Delana, da Tricontinental, que está chegando conosco, a participação do Daniel Éder, que eu acho que estava aqui conosco, deve ter caído, né? Estava conosco aqui do Núcleo de Estudos em Violência da USP. E eu acho que tem mais umas pessoas que entraram aí que eu acabei me perdendo aqui na nossa discussão, né? Eu fiquei empolgado com as discussões sobre questões teóricas, tudo mais, acabei me perdendo aqui na parte administrativa, né? Bom, alguém quer falar? O Glauber tinha algumas ponderações a fazer, Glauber, a respeito de trechos do documento, por favor? Sim, são coisas bem pontuais, assim. Primeiro de tudo, eu queria só trazer um ponto que não está no texto, assim, explicitamente, né, mas pegando a fala do Maurício, né, as questões dos interesses do Brasil, né, que é a questão do georreferenciamento. Né, a gente não tem como falar sobre soberania e segurança nacional sem autonomia de georreferenciamento. E aí no documento até se menciona a questão ali nas atividades espaciais, no ponto 2.5, mas mais numa questão assim de segurança espacial, né? Então a Rússia ela já tem essa segurança terrestre dela garantida e ela está preocupada na segurança espacial, né? Do espaço, né? Só que o Brasil não tem essa segurança terrestre garantida. Então esse é um ponto para o Brasil que seria interessante de tratar. E aí os pontos mais específicos do documento é mais uma questão assim, até eu diria de linguagem. Algumas questões assim que ficam
margem para interpretação, assim, que numa leitura assim, eu entendo, né, mas eu não sei se para um documento oficial desse tipo não seria interessante rever um pouco essas questões, né? Por exemplo, no tópico 1, no final da página do tópico 1, a gente tem lá na última frase, né, as normas morais aceitas na sociedade. Então, eu consigo entender o que está sendo explicitado ali, mas talvez para um documento devesse ser mais ter algum tipo de especificação, ou talvez trocar um pouco dessa fraseologia, assim. Na próxima página, no ponto 2 também, noções tradicionais de dignidade. No ponto 2.1 também, no segundo parágrafo, bem no meio do segundo parágrafo, a gente tem também as novas tecnologias, né? Elas devem ser feitas de acordo com a cultura, as tradições e os valores aceitos nas sociedades. A gente está falando no outro grupo de trabalho, né? Visões 2050, sobre essa questão de o BRICS ter esses membros, os integrantes do BRICS têm essa variedade cultural muito grande, né? Então, perspectivas culturais bem diferenciadas. Então, eu acho que talvez esse ponto aqui até seja respondido no documento lá no tópico 3, que falam sobre como harmonizar essas perspectivas. Né? Na página 4 também, no ponto 6, né? Valores e padrões culturais partilhados pela maioria dos cidadãos. Também, né, eu fico um pouco... como saber isso, né? Talvez isso precisasse de alguma forma estar mencionado, ou talvez verificar um pouco essa construção dessas frases. E aí um pouco curiosidade minha, né, como já mencionei, eu sou leigo na área, mas também na página 4, no final da página 4, né, aquele último parágrafo, assim, me chamou a atenção, assim, contudo, as questões éticas não devem prevalecer quando os problemas são regulados por instrumentos jurídicos ou regulamentos técnicos existentes. Não sou da área, não sei se... Você mencionou a página 4, mas a gente está vendo a página 4 e o último parágrafo é diferente. Esse contudo, você consegue encontrar para a gente, Maurício, por favor? Ah, tá, perfeito, Começou, tá, perfeito. Obrigado. Desculpa, tá, Glauber, ter te interrompido, é que eu estou acompanhando as marcações do Maurício aqui para que todo mundo consiga acompanhar o que você está dizendo. E como ele marcou em cima, eu não vi embaixo. Perdão, vamos de novo, repete, por favor. Não só essa construção, assim, né? Que as questões éticas elas não devem prevalecer quando os problemas são regulados por instrumentos jurídicos ou regulamentos técnicos existentes. Né? De novo, né? Eu não sou da área, não tenho expertise para avaliar, mas assim, na minha leitura leiga, esse ponto me chamou a atenção. Né? Não sei se é um ponto digno de discussão ou não, mas eu só queria deixar marcado. Perfeito, obrigado, Glauber. Alguém inscrito? Alguém com a mãozinha levantada? De repente a gente pode saudar a Carolina e a Adelana que chegaram agora para participar. Vocês podem apresentar a organização de vocês e falar um pouquinho a respeito da atuação de vocês aqui no fórum? Oi, eu estou tentando aqui. Bom, a Carol já abriu a câmera. Eu não estou conseguindo. Ah, pronto. Carol tá conosco, Delana está conseguindo. Sejam bem-vindas. Oi, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Desculpa o atraso, a gente avisou, a gente teve uma reunião e não conseguiu sair antes. Bom, eu sou Delana, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social,
E a gente está hoje, né, o primeiro dia, então queria entender um pouco o que é para a gente falar agora, Fabiano, só para eu... Apresentar o Instituto Tricontinental e o interesse de vocês nesse debate da sociedade civil do BRICS, né, e no grupo de ética das novas tecnologias. Hoje nós vamos manter o debate amplo, né, mais conceitual, e aí no próximo dia 17 nós vamos ir com propostas específicas para fazer alterações no texto, e fechar o formato de um texto nosso, da sociedade civil brasileira. Então, é um debate bem fluido. Assim, nós temos o teto até às 17 horas, né, porque realmente o começo dos trabalhos sempre são assim, mais difíceis da gente criar aquela sinergia entre os participantes, né? E aí, se vocês puderem falar um pouquinho a respeito da Tricontinental e o interesse nesse processo do Fórum Civil dos BRICS. E claro, né, o tema que nós estamos discutindo aqui, aí nós passamos depois para voltamos ao debate que a gente estava fazendo antes. Tá bom. Bom, o Tricontinental é um instituto internacional, ele está em diversos países do sul global. A gente tem uma atuação de pesquisa vinculada aos movimentos sociais, né? Principalmente aqui no MST, a gente está com coordenações de pesquisa vinculada ao Movimento Sem Terra, ao Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. A gente agora, inicialmente, está com uma pesquisa aqui no Brasil sobre a situação da classe trabalhadora no Brasil, a partir de 3 principais eixos, que é o fundamentalismo religioso, empreendedorismo e segurança pública. A gente está no momento inicial de análise de dados sistematizados, e no próximo semestre a gente deve aprofundar os eixos. Acho que, bom, o tema de hoje está muito mais vinculado a essa questão da nossa pesquisa, né, do fundamentalismo religioso. A gente tem debatido muito essa questão dentro dos espaços que a gente tem participado sobre o tema. E o Tricontinental escreveu uma cartilha sobre o BRICS, então para a gente, essa articulação internacional é fundamental, por conta da nossa atuação no sul global. Então, rapidamente, é isso. Aí, não sei se a Carol quer falar alguma coisa. Acho que só dá boa tarde, então, também. Acho que também o tema para a gente é importante porque foi muito represado, né, no último governo, assim, esse debate da regulação, enfim, também das políticas nesse campo ficou bastante represado. É importante a gente ocupar esses espaços onde eles estão acontecendo, né, agora. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Delana. Sejam bem-vindas. Né? A gente estava conversando os pontos que o Glauber ele trouxe, né, para a discussão são bem precisos. Agora, depois, isso vai tudo ficar gravado, a gente vai poder fazer uma espécie de um relato, né, do que outros vocês podem, né, todo mundo pode ter acesso, podem divulgar nas organizações de vocês também, os debates que a gente está fazendo aqui. Mas o Glauber ele já seguiu uma metodologia de um outro grupo que nós fizemos pela manhã, que já foi de discutir conceitualmente e depois já partir para a modificação do texto, né, que é a parte mais difícil. Em relação aqui à estrutura do texto da sociedade russa, eu estava mencionando que ele tem uma elaboração conceitual, tem alguns aspectos específicos, mas ele não tem propostas assim tão objetivas e claras, né? Eu acho que, de repente, o que dá para a gente fazer no lugar de entrar num debate acadêmico, né, sobre como é que os russos fundamentaram o que eles estão dizendo, a gente, a partir da perspectiva brasileira, óbvio, interagindo com isso que foi proposto, debatendo aqui nós, né, já surgiu uma ideia muito interessante do Jorge a respeito de como tratar essa discussão, isso já é uma questão conceitual importante, que a gente consiga, depois de discutir isso, fazer propostas objetivas a respeito de atuação dos países BRICS, porque essas sugestões vão para os chefes de Estado no encontro de cúpula dos BRICS, para que eles incorporem ou não na declaração final deles, e aí, a partir da declaração final do chefe de Estado, tem todo um desenvolvimento, né? E a sociedade civil dos países BRICS tem todo o direito de fazer a proposta que quiser, que é importante, né? E tem um apelo muito, muito forte assim, de que haja o engajamento dos países BRICS em fomentar esses debates nas sociedades civis dos países BRICS a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva própria dos BRICS, com os valores dos BRICS, baseado no respeito à diferença, à diversidade cultural, né, às tradições específicas de cada um dos seus povos.
e, obviamente, é uma demanda por uma transformação, uma democratização da ordem internacional para que os países BRICS tenham mais algo a dizer, né, na elaboração dos tratados, das normas e das convenções internacionais. Eu acho que esse é mais ou menos o ponto. Né? Na nossa mesa de abertura, o ministro conselheiro do Brasil em Moscou, ele falou que a sociedade civil dos países BRICS funciona como uma espécie de propulsor das mudanças no BRICS. E isso é muito bom. Porque nós temos condições de debater esses temas e de avançar, sugerindo caminhos para os chefes de Estado que vão retornar para a sociedade. Né? E sim, Delana? Então, só uma pergunta em relação quanto tempo, porque a gente tem essa rodada e depois, na semana do dia 17, teremos outra rodada. Teremos esses 2 encontros para pensar tudo isso que você está falando, só para eu me organizar. Assim. Exato, isso. Exato. E a ideia hoje é a gente está discutindo conceitualmente as coisas e na próxima semana a gente já sente aqui e já discuta um texto para sair do nosso encontro de 2 horas. Né? Não precisa ser um texto com todos os números, né, todos os parágrafos que os russos propuseram, não. Pode ser um texto mais sucinto, mas que incorpore coisas que a gente possa dar como sugestões para que sejam inseridas no documento final, né, da cúpula da sociedade civil dos BRICS. Mas voltando... Jorge, por favor, fique à vontade. Como nós vamos... Porque essa é a proposta vinda dos russos, né? E nós vamos fazer uma proposta com o perfil brasileiro, né? Aí que é complicado, né? Eu acho que nós não podemos deixar de mencionar nessa proposta algo sobre as comunidades tradicionais, os povos originários. Você entendeu? Porque eu venho nesse grupo de pesquisa que eu coordeno, nós já tivemos várias contribuições de doutorandos indígenas, sabe, nesses debates sobre usos de tecnologias entre os povos originários. Por isso que essa desnaturalização, vou voltar para o início da minha fala, você, Jorge, é chato pra caramba. Não sou legal. Acontece. Porque tecnologias, nós não podemos confundir tecnologias amplo com as digitais, porque a IA, que é o que causa uma grande preocupação, no documento traz isso, né? Essa substituição do humano pela tecnologias, pelas TDICs, né? Tecnologias de comunicação digital, de comunicação e informação, sempre esteve presente na humanidade. Sempre esteve presente na humanidade. Por exemplo, quando chegaram os europeus, o facão é uma tecnologia que os indígenas se apropriaram dela. É muito melhor um facão para abrir um peixe do que uma pedra lascada. E hoje também eles colocam o Tadeu Caingangue, se quiser eu posso até convidar ele para um bate-papo. Ele é doutorando em Maringá, né, ele é professor na Estadual de Maringá, e ele coloca o seguinte: na pandemia, os povos originários usaram muito as tecnologias, o Meet, o WhatsApp, para se comunicar. Então, os caras lá de Roraima se comunicam com os Caingangue aí do sul. Né? Os Xerente aqui do Tocantins se comunicam muito com os Caiapó, com o Chavante. Então, eu acho que nós devemos pensar essa questão da ética, já que a ética aqui já não tem uma definição. Né? A palavra ética não define nada. Só a prática, né, que você vai entendendo como é que ela funciona. Trazer para o documento povos originários não apenas indígenas, como os quilombolas. Você entendeu? Porque eles estão, de certa forma, à margem desse determinismo tecnológico. Entendeu? Que para você tem que se afastar da natureza, você tem que se apropriar de tudo e viver dentro do mundo, de um cyberespaço, parafraseando o Pierre Levy. Então, talvez, assim, sugestão, tá, Fabiano? Acho uma sugestão maravilhosa. Inclusive, você pode me passar os contatos. Sim. E a gente já convida o pessoal, os quilombolas, os povos originários, para participar conosco
E via o Mitex, eu acho que você pode fazer um trabalho também de já apresentar o que foi essa discussão, né? Porque aí a gente vai trazê-los para o nosso debate aqui na hora da elaboração do documento e incorporar. A ideia é que a gente acrescente coisas, mude coisas e tire coisas e faça o nosso documento. Claro, claro. E eu acho que me parece que isso é um acréscimo importantíssimo, que obviamente porque a sociedade civil russa tem tradições, uma visão diferente, uma origem diferente, uma história diferente. Não tem, a gente precisa incorporar isso. Perfeito, eu acho maravilhoso. Talvez, assim, como aqui é um grupo de trabalho, né, nós poderíamos, também a sugestão, tá? Criar subgrupos de trabalho dentro desse grupo. Né? Criar subgrupos, por exemplo, um parágrafo e 2 tópicos sobre povos originários e comunidades tradicionais quilombolas e suas relações com essa ideia de ética e controle de tecnologias. Se surgir essa possibilidade, eu converso com meus amigos, com o meu eleitorado, né, com meus colegas que trabalham com essa área, e eu ficaria, com muito prazer, responsável por elaborar aí 1 ou 2 parágrafos com 2 tópicos sobre essa questão, povos originários e comunidades quilombolas, e como eles lidam com essa questão da ética e tecnologias digitais. Porque nós não podemos esquecer também que, para além do controle, nós temos um discurso de ódio, né, que rola dentro das internet, da internet, das redes sociais digitais. E isso não deixa, parece distante, mas não é, dessa questão de biotecnologia e tudo mais. Entendeu? Já é uma questão mais social. Né? Mas é só isso mesmo. Jorge, perfeito. Assim, a ideia de nós fazermos uma sessão de debates numa semana, darmos um intervalo de uma segunda semana e partimos para o fechamento depois, era exatamente de que as pessoas participantes desse debate pudessem trazer contribuições, dialogando com as suas organizações, com as suas instituições, e viessem exatamente com isso que você falou, vir com uma proposta de um parágrafo para ser discutido aqui, incorporado no documento que nós vamos fazer aqui no final. Eu acho maravilhoso essa ideia. Na verdade, o ideal seria que todos replicassem isso para enriquecer a nossa apresentação. Agora, é claro, né, como todos nós temos agendas bastante carregadas, eu acredito que você pode fazer isso sim, e pode, inclusive, quando vier trazer a proposta, trazer os participantes para apresentarem a proposta, né? Para contextualizarem um pouco disso. Isso vai ser muito importante e muito relevante. Obrigado, Jorge. Acho que esse é o espírito. O Glauber está mencionando aqui no nosso grupo que isso também pode ser uma ideia muito boa para o grupo 5. E aí nós temos na sexta-feira à tarde, né, que é o que fala de informação, cyberespaço. Eu acho que também vale, e eventualmente, se você puder participar, Jorge, puder já trazer o pessoal para discutir no grupo 5, também vai ser uma visão muito bem-vinda. Tá? E eu acho que a Delana está inscrita, né? Levantou a mãozinha para falar. Acho que eu me inscrevi. A Carolina. Então, Carolina, por favor, pode falar, desculpa. Não, eu acho que só para dialogar também com o que o Jorge está trazendo, eu acho que quando a gente traz os povos tradicionais, povos quilombolas, a gente traz uma forma de entender os dados e pensar a regulação que é um pouco diferente do que está aqui no documento, né? Que ainda está muito dentro de uma lógica assim dos dados individuais, né? Que até está lá no ponto 2, que os criadores devem informar os utilizadores desses sistemas, que os dados que lhes são fornecidos, né, e etc. Então, eu acho que quando a gente traz a discussão para os povos, a gente traz uma compreensão coletiva, né, comum, que é onde está o valor de fato, né, desses dados, nessa coleta coletiva. Então, não sei se a gente conseguiria avançar hoje, assim, mas tem um pesquisador indiano, o Parminder, que ele traz essa ideia dos dados enquanto bens comuns, né? Que essas grandes empresas
talvez num nível regional ou num nível de um bloco, a gente consiga pensar a regulação e uma forma de controle para enfrentar mais essas grandes corporações, né, que estão monopolizando o acesso a essas informações e dados, invertendo essa lógica, né? Vamos pensar nessa coleta desses dados como dos povos, né? Dos povos quilombolas, ou do povo brasileiro, ou do povo russo, ou do povo, né? Então, talvez seja um caminho para a gente construir. Perfeito, Carolina, muito bom. A Delana fala aqui que há um coletivo Bereia que faz checagem de notícias falsas, né, na internet. Eu acho que isso casa bem também com o grupo 5, que fala de informação e cyberespaço. Acho que por aí a gente poderia, de repente, direcioná-los, Delana. Você pode fazer a ponte, convidá-los para participar do debate que nós teremos na sexta-feira, às 15 horas. Tá? Que tem um documento já traduzido. Lembrando a todos os documentos das propostas russas foram traduzidos para o português exatamente para democratizar o debate aqui no Brasil. Então, a gente tem desde o final de abril, isso já está lá no site do NEBRICS, disponibilizado, então é ler o documento. Os outros documentos não têm um caráter tão técnico quanto esse. Esse aqui, realmente, ele amedronta um pouco, né? Ele assusta pela densidade técnica, mas, assim, hoje a gente faz essas discussões que são discussões conceituais, e na próxima, no dia 17, a gente entra para as proposições, e vocês podem trazer as proposições já prontas, e a gente monta o documento. Pegamos várias coisas que os russos sugerem aqui que a gente concorda, podemos alterar coisas que os russos sugeriram que a gente não concorda, né, de acordo com a visão que nós temos aqui a partir do Brasil, e acrescentarmos coisas que dizem respeito à nossa realidade. Acho que esse é o espírito, né? Esse é o espírito. Tem alguém inscrito, gente? A gente podemos voltar de repente agora nessa parte. Bom, então a gente mais ou menos já tem delimitado assim, né, o que são as observações gerais que nós temos sobre o documento, né, e sobre o que nós podemos acrescer a esse documento. E é um trabalho que a gente vai fazer nas próximas semanas. Será que a gente pode voltar aos pontos do Glauber só para de repente fazer um debate com base no que ele apontou das observações dele? Glauber, você quer fazer menção novamente aos seus pontos e a gente especificamente já registra isso aqui para utilizar durante a elaboração do evento? O Maurício está disponível aí, o pesquisador do NEBRICS, que está nos oferecendo essa visualização instantânea, né? As tecnologias favorecendo o nosso debate democrático aqui, a tecnologia está ali, está instantâneo. O que você acha, Glauber? Você podia apontar novamente quais são os pontos na página, né, e qual é o trecho para o Maurício mostrar para a gente e a gente interagir com você? Sim, eu vou abrir minha câmera aqui. Então, deixa eu ver. Na primeira página, no final da primeira página, a gente tem ali normas morais aceitas na sociedade. Eu acho que isso é uma fraseologia assim, um pouco complicada. Então, isso pudesse ser substituída por alguma outra coisa. Vamos lembrar de uma coisa, essa parte do documento é uma parte que eles meio que apresentam uma visão sombria a respeito de como a tecnologia pode substituir os ser humanos. Eles não estão falando que seria assim. Né? Volta ali, Maurício, por favor, na passagem que foi ali, ó, isso daqui eles estão descrevendo. Um pouco mais para cima, Maurício. Mais para cima, meu querido, para a gente ver o tópico que dá início a isso. Isso. Isso é como eles falam assim, por que nós precisamos discutir ética nas novas tecnologias? Porque se nós cairmos no extremo do determinismo tecnológico, a gente acaba sendo dominado pela máquina, vou dizer assim, de modo bem claro. O Jorge vai bater em mim, né?
o meu termo leigo, assim, mas a máquina vai dominar a vida. Né? Então, assim, eles estão falando sobre isso e, claro, eles falaram de uma maneira assim para deixar claro que, bom, existem valores em diferentes sociedades e que esses valores eles podem ser ameaçados por isso. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que eu entraria nesse debate mais adiante, quando eles estão fazendo proposições. Ali é a visão do determinismo. Isso, determinismo. Jorge, você ia falar algo? O negócio da máquina dominar o homem não é a preocupação de hoje, não, viu? Está em Marx. Tá no Marx, no Capital, os caras colocam isso. Walter Benjamin. Não, e ao longo do século XX, o cinema trouxe isso de várias formas. Um grande filme é o Metrópolis, um filme alemão de 1923, que traz essa preocupação. E ao longo do 20 sempre teve 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, o Exterminador do Futuro, que já é o auge. Então, essa preocupação do homem dominar a máquina ao longo do século XX todo, e depois da era digital, da década de 60, isso ganha um grande impacto. Não é hoje só, não. Obrigado, Jorge. Glauber, o ponto esse, então, do determinismo radical forma a desconfiança pública dos líderes do desenvolvimento tecnológico, especialmente quando estão sem influências para a sociedade. Aí a ideia da tecnologia sem fronteiras, né, acabando com as diferenças e tal. Eu acho que aqui foi um quadro pintado com tintas bem fortes, né, para falar que a gente tem que tratar dessas questões, né. O problema para mim está no direcionamento, às vezes, né, que talvez não seja bem aquilo que a gente entende como direcionamento necessário. Você sugeriria o que ali, Glauber, nesse sentido? Não, na verdade, era só para chamar atenção mesmo, assim, porque foi uma discussão que a gente teve no outro GT, né, com algumas questões assim, de linguagem. Mas ali realmente, como é um posicionamento hipotético, né, dessa visão determinista, então a gente não precisa se preocupar com isso. Na página 4, que daí já tem ali, né, que eles começam a elencar estamos convencidos de que os objetivos da regulamentação ética são promovidos pelo reconhecimento universal das seguintes disposições, né? E aí sim já é uma visão do documento, né? E ali no ponto 6, né, a utilização de sistemas tecnológicos em todas as esferas da vida humana, social e nacional, deve ser consistente com valores e padrões culturais partilhados pela maioria dos cidadãos. De novo, né, assim, para mim, numa leitura, assim, eu entendo o que está sendo exposto aqui, né, assim, mas para um documento oficial, talvez seja um pouco estranho, assim, os padrões culturais partilhados pela maioria dos cidadãos, né? Considerando também, né, as nossas diferenças internas, né? Acho que talvez um pouco o que a gente discutiu no outro GT tem aquela ideia de unidade, né? Na verdade, no outro GT é unidade entre os membros, os integrantes do BRICS, né? Mas talvez tenha essa discussão também da unidade interna, né? Deixa eu fazer uma sugestão, então, para a gente aproveitar essas dicas do Glauber, tá? E, de repente, a gente transforma o documento já em modo de edição e faz algumas mudanças se nós acordarmos que essas mudanças são necessárias. Eu entendi o que o Glauber está dizendo e eu poderia, a partir disso, sugerir uma redação diferente. E aí eu queria ouvir, né, os outros participantes se topam isso. Porque muitas vezes a gente corre o risco de ter, digamos assim, a ditadura das maiorias, né? Na ciência política se fala bastante sobre isso, de você ter, muitas vezes, as maiorias, elas tomam decisões, e essas decisões podem ser decisões que todos, inclusive a maioria, vão se arrepender depois. Então, o respeito à diversidade dentro de determinados contextos culturais, políticos, sociais e institucionais compartilhados
muitas vezes garante que nós não tenhamos esses erros, né? Então, o que eu sugeriria é que a gente pensasse assim, ó, a utilização de sistemas tecnológicos em todas as esferas da vida humana, social e nacional deve ser consistente com valores e padrões culturais eu colocaria especificamente, né, dos países BRICS, respeitadas as suas diversidades e particularidades pode ser assim. Acho que isso foi uma coisa mais, porque aí não fala sobre essa ideia de uma padronização de maioria e tudo. Eu não sei se era mais ou menos esse o ponto que você estava falando, Glauber, estava se referindo a isso. Exatamente isso. E aqui dá para entrar talvez alguma coisa sobre povos originários, que foi mencionado anteriormente, ou em outro lugar? De repente até podemos já colocar algo, se o Jorge quiser participar dessa redação específica, né? Mas eu acho que nós vamos ter que botar uma coisa específica também para os povos originários, né? Eu acho que pode ser, da perspectiva brasileira, me parece que o Jorge está chamando a atenção de que é algo muito mais relevante do que apenas uma passagem. Embora, claro, nesses documentos, muitas vezes, 3 palavras fazem toda a diferença, né? Melhor ter 3 palavras do que não ter nada. Mas, assim... Eu acho interessante esperar. Eu já falei com eles aqui pelo Zap, tá? Já falei com eles, já passei o documento para eles. Tá? Talvez deixar eles colocarem isso, entendeu? Tá, sabe? perfeito. Eu acho que senão. Mas aqui eu acho que tem uma abertura, porque, de fato, partilhados pela maioria dos cidadãos já estaria evitando, né, a incorporação dessas discussões sobre povos minoritários. E isso é importante que seja preservada a diversidade. Pelo menos o Brasil trabalha com essa lógica na nossa sociedade, né? Eu acho que não, a gente pode. Aqui não vai ser o final do documento também, né? Bom, a gente, como você falou, a gente vai acrescentando para depois ir limpando, refinando a escrita, né? Não, perfeito, perfeito. Então, essa parte nós podemos deixar assim. Alguém quer se manifestar sobre esse trecho específico que o Glauber trouxe? Então, continuamos assim. Deixa eu ver. Aqui tem o bate-papo público. Tá, perfeito. Só um detalhezinho, teve uma sugestão da Carolina para se criar um e-mail fora. A gente pode criar um grupo de WhatsApp do GT e trocar essas ideias para ir elaborando esse documento à medida que a gente vai conversando. Na semana que vem, que a gente não vai ter reuniões formais dos GTs e tudo mais, a gente vai ter uma troca intensa de informações e de debates. E mais, tem alguns debates que estão sendo feitos, que estão sendo organizados pelos russos, que eles estão convidando participantes também dos países BRICS. Então, assim, se surgir esse tipo de convite, eu já vou indicar pessoas daqui. É óbvio que aí todos os debates são feitos em língua inglesa, né? E aí eu não sei, às vezes a gente tem certas limitações para fazer essa discussão e tudo, mas a gente vai conversando sobre isso. Vamos tentar criar um grupo de WhatsApp, se vocês concordarem, a gente cria um grupo de WhatsApp aqui do GT, pode ser uma ideia interessante. Tá? Eu vou, de repente, sugerir como moderador que cada grupo tenha o seu grupo, cada GT tenha o seu grupo de WhatsApp, que as coisas fluem mais, a gente pode continuar trabalhando. Muitos vão querer bater em mim depois, vou passar o mês inteiro discutindo essas questões, mas a ideia eu acho que pode ser bem-vinda, né? Glauber, os outros pontos que você ia trazer? Posso só mencionar rapidinho uma coisa antes? Tem essa questão das valores e padrões culturais é algo que eles estão enfatizando bastante. Tem inclusive outra seção específica que eles logo aqui abaixo eles mencionam isso novamente, ó. Enfatizamos que a ideia de desenvolvimento e implantação de novas tecnologias deve basear-se em valores, cultura, tradições e normas morais nacionais. Aí eu não sei se vocês preferem modificar aqui ou ali embaixo. Eu acho que dá para acrescentar nessa parte que você salientou para manter uma certa coerência, né? Entre vírgula, ressalvados, né, o respeito às diversidades e particularidades de cada país.
eu acredito que compreende bem essa ideia de diversidade e particularidade. Exatamente, são grupos diversos e particulares, né, dentro desses países. Em cada país. Coloca ali, em vez de cada país, é em cada país. Acho que pode ser assim, né, Glauber? Acho que contempla também a sua ideia inicial, né? Fica uma coisa coerente. Obrigado, Maurício, pela observação. Agora, escutando essa parte, me veio uma outra ideia, na questão assim, padronização dos documentos, né? Talvez, não agora, né? Ou talvez no final do trabalho, não sei como vai ser, mas pensar em alguma padronização de como a gente está se referindo aos países do BRICS, assim, integrantes do BRICS, membros do BRICS, países do BRICS, né? Só para a gente ter uma nomenclatura assim, específica. Né? Esse é o cacoete de um tradutor. Glauber, não se preocupe com isso, que quando chegar no documento final, depois que os 10 países pedirem, vai estar tudo diferente. Eu sugiro não perder tempo nisso. Estava pensando aqui que uma das nossas colegas mencionou anteriormente no texto a questão de manipulação de massas e tal. Essa 10 aqui é interessante também, especialmente o final aqui, sobre manipulação de opinião pública e desinformação. Não sei se vocês acham. Interessante em qual sentido, Maurício? Você quer propor alguma redação diferente? Não, na verdade eu achei que a redação tá bem boa, assim, acredito que todos concordariam, né? Mas, sei lá, um ponto de discussão, talvez conceitual. Então, quando for, acho que assim, quando não for uma coisa para alterar, a gente mantém e vamos discutir mais na próxima reunião, né? Glauber, você tem mais apontamentos, eu acredito, não? Tinha mencionado Sim. anteriormente essa aqui, né? Isso, não, aí assim, eu só queria, assim, ninguém tiver nada para dizer, então tudo bem, assim, só que para mim essa questão, assim, pode ser, não sei, talvez de um ponto de vista jurídico, assim, mas como não é a minha área, eu não vou dizer nada, assim. O que eu entendi é que, assim, como quando há uma regulamentação das sociedades a respeito de determinados temas, esses temas eles não vão evocar discussões éticas que fujam dessa regulamentação, porque já são frutos de uma perspectiva ética. Me pareceu isso. Né? Mas eu também acho que assim, para resguardar o direito dos estados de terem uma normatização sobre questões polêmicas que podem envolver discussões morais e éticas, né? Eu não vejo, particularmente, eu não vejo problemas nessa formulação. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Então vamos para a próxima. Glauber? E aí uma última coisa bem específica, na página 8, no ponto 1C, bem no final, assim, a influência maliciosa na opinião pública. Eu acho que essa frase não, esses termos assim não são legais, né? Principalmente o malicioso, né? Uhum. Essa é uma proposta bem objetiva dos russos em relação à criação de um livro branco, né, que envolveria um trabalho de pesquisa de todos de membros da sociedade civil de todos os países BRICS para tratar a respeito disso, dos riscos que podem advir de um tratamento, né, descontrolado ou da incorporação descontrolada de que eles chamam de novas tecnologias, né, nessa ideia da identidade cultural própria do país. Eu concordo com você, Glauber. Eu acho que influência maliciosa na opinião pública ou mesmo imposição de determinados padrões de comportamento, eu acho que eu eliminaria essas duas últimas frases e colocaria um ponto ali depois dos grupos sociais.
Não sei se isso te contempla, Glauber. Acho que sim, eu entendo o que está acontecendo ali, né? Mas só esse tipo de uso de linguagem assim, que é complicado. Talvez a própria palavra influência é um pouco complicada, mas se fosse usar influência, eu poderia talvez usar alguma coisa, influências que vão contra os valores acordados entre os membros do BRICS, né? Alguma coisa desse tipo, assim. Mas uma influência maliciosa eu acho que não pode ficar ali. Eu acho que eu suprimiria essa passagem. Tá? Talvez influências que ferem a soberania né, dos países. Pode ser, pode ser, pode ser. Influências que ferem a soberania dos países. Acho que pode ser uma boa, de repente. Eu não sei se imposição de determinados padrões de comportamento, isso para vocês acham que é tranquilo? Porque eu acho muito difícil você ser preciso em relação a isso, né? Eu acho que... Desculpa, Não. pode falar, Carla. Não, desculpa. Não, eu acho que não, fica difícil determinar, né, o que seria isso, mas eu acho que talvez a soberania dos povos e países talvez abranja aí também a diversidade, né? Então, pegando essa ideia de influência, né, que atenta contra a soberania dos países, o que eu falaria é manipulação de uma pessoa ou de grupos sociais e interferência nos assuntos internos dos estados soberanos. Isso que eu ia dizer, tipo, interferências externas indesejáveis, assim, tipo, mais neutro, nebuloso, assim, né? Eu acho que interferências externas que atentam contra a soberania dos estados. Eu colocaria assim e finalizaria a frase. Porque aí a gente deixa algo em aberto, que é um princípio que todos os BRICS eles aceitam, né, a respeito da soberania estatal, e é praxe, todas as sociedades elas tentam se blindar contra interferências que afetam a sua soberania, isso é uma prática tradicional, é óbvio, mas aí não fala tanto em termos de padrões de comportamento, de malícia, essas coisas são muito subjetivas, né? Eu acho que é nesse sentido que o Glauber chamou a atenção do texto. Interferências externas que atentam contra a soberania dos estados, Maurício. Tá. Pode ser assim a redação? O que vocês acham? Suprimimos. Aí aquela parte ali, Maurício, foi suprimida, não foi? Ah, não, tá. Imposição, tá. Foi suprimida só a parte de baixo. Imposição de determinados padrões de comportamento e foi adicionado. Só que assim, nessa adição que você fez, Maurício, não ficou marcado que a cor é diferente, tá? Teve algum problema aí na hora da sugestão. Eu não sei o que deve ser feito aí para você ressaltar que isso foi um acréscimo nosso. Coloca numa outra cor, mas assim, isso deveria estar no modo sugestão que você está navegando. Olha as tecnologias nos sabotando aí. Pois é, tá no modo sugestão, achei estranho mesmo. Mas então você coloca, por favor, em outra cor, para seguir o padrão, ou você aceitou as modificações? Acho que você acabou aceitando as modificações sem querer aí, meu querido. Não aceitei. Ali, ó. Cadê as outras que você fez? Esse é o trabalho mais árduo que tem num grupo de debates, assim, que tem que surgir com uma declaração. Por isso que eu acho que a gente vai ter que chegar com um tema de casa mais ou menos feito na próxima reunião, para já montar o que seria o documento, né? Olha, o ressalvados a respeito das diversidades não tinha aparecido, ó, viu? Ah, você aceitou e agora mudou a cor, foi isso? Não entendi. Eu não aceitei, ele tá assim. Tá? Eu acho que só tem que tirar o cursor de cima e ele aparece. Ah, então tira o cursor de cima. Perfeito. Tá ótimo. Tira o cursor de cima. Eu também indo para a sexta hora de reunião hoje, então o cérebro... Aí, ó, tá certinho ali. Desculpa, pessoal, foi mal. Então, perfeito, tá ótimo. Glauber, mais algum ponto? Tinha algum outro ponto seu, não tinha? Não, esse era o último.
Eu tenho uma ressalva em relação ao ponto D ali, com base no que eu aprendi com o Jorge hoje. Que a tecnologia ela já nasce velha, elas não são novas. E aí o exemplo que o Jorge deu é fabuloso, a respeito da tecnologia e de como ela foi, por exemplo, apropriada pelos povos originários aqui no Brasil, quando os europeus vieram e trouxeram facão. E aí, não necessariamente, acho que isso a gente tem que refletir, e que tem um viés, por conta daquele cenário que foi pintado no começo do texto da sociedade russa, tem um viés muito negativo sobre tecnologia, né? Como se a tecnologia causasse rupturas e uma certa disfuncionalidade na sociedade. Mas ela pode ser utilizada, inclusive, para atender a valores da sociedade e para favorecer a coesão, para favorecer a harmonia, e não apenas essa... Então, essa parte, ruptura das instituições sociais tradicionais estabelecidas como resultado da introdução de novas tecnologias da sociedade, instituição de espaço de informação que garante a vida da sociedade, eu achei muito alarmante, eu tiraria isso. De acordo. A gente pode enfatizar contribuições, não sei o que a Carolina, a Adelana ou os outros membros que estão participando que podem dizer a respeito, mas assim, eu entendo, né? Mas assim, é muito difícil entrar num debate. Pode falar, Adelana, por favor. Eu acho que em diálogo mesmo com o que você está falando, a gente pode tirar e depois na proposta trazer como que a gente utiliza esse instrumento, a tecnologia a favor de uma outra sociedade, tudo. Então, porque a gente acaba fazendo isso, né? Olha para a tecnologia, vê o que ela está fazendo de mal, porque de alguma maneira o campo da extrema-direita tem absorvido isso com muito financiamento, só que a gente não pensa como que a gente reage a isso, né? Como a gente usa a tecnologia a nosso favor. O problema não é a tecnologia, como também as formas de uso. Assim. Então, a gente pode tirar e já pensar nesse tema pelas propostas. Eu acredito, inclusive, que a sugestão do Jorge de trazer novos participantes na próxima, e já pode trazer algo nesse sentido, a tecnologia como uma fonte de inclusão. Né? Exatamente. E aí, só uma questão, Fabiano, que eu estou vendo que a gente está bem no nosso teto, essa ideia da gente abrir um Google Docs, porque daí a gente, nessa semana, olharia isso também a partir do que foi debatido, e aí o Google Docs a gente faria só comentários, não mexeria no texto, porque eu acho que a gente precisa fazer isso numa discussão coletiva, mas a gente acrescentaria os comentários ali do que a gente pensou durante a semana para a gente já ir na semana que vem mais avançado. E uma outra pergunta é que vocês falaram que o grupo 5 é na sexta-feira, né? Só para saber. Tá. Sexta-tarde. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que a gente pensou nisso, Delana, de abrir, tá? Só como a gente está administrando 9 grupos e ao mesmo tempo, aí o que nós fizemos? Agora nós vamos fazer um PDF dessas mudanças que nós fizemos agora, tá? Lá no site você já tem o PDF da proposta original. Nós vamos botar esse PDF lá com as mudanças que foram feitas hoje. Vamos deixar a gravação do nosso encontro lá disponível, tá? E aí, para que todo mundo use isso como base para se preparar para a próxima. A gente parte daqui, a gente vai fazer mais umas mudanças específicas no tempo que a gente não debateu especificamente, a gente seguiu o que o Glauber sugeriu, que foi uma maneira de... Mas assim, a ideia é de que a gente venha ponto por ponto desse texto já enxugando e acrescente o que a gente quiser acrescentar. Inclusive como um tópico novo, por exemplo. Essa ideia de tecnologias digitais e povos originários me pareceu brilhante, abrir um tema novo e sugerir para se incorporar isso na declaração final. Porque, assim, são mais 8 países, sociedades que vão discutir esse documento. E aí, assim, a gente tem que estar muito esperto assim, para deixar bem claro o que a gente concorda, o que a gente sugere que se suprima, e aí isso é o importante também, né, que se tire. E aí, o que é a inovação nossa para que seja incorporado, para que a gente seja atendido. Esse é o ponto, digamos assim. É por isso que a gente não vai conseguir administrar isso tudo aberto, assim, só com os não. E veja bem, a gente está usando o Google Drive. Não é muito seguro aqui que a gente Mas então, aí o grupo do WhatsApp é mais para as discussões. A gente pode, então, colocando ali as questões no grupo de WhatsApp que alguém vai criar.
eu vou criar um grupo de WhatsApp. Quem não tá? Eu acho que você não estava nesse grupo, né, Delon? Originalmente era a Carolina só, né? Ou você estava também? Era a Angélica que estava pelo Tricontinental, eu estou no lugar da Angélica. Então, se inscreva, por favor, porque aí lá você bota o seu número e eu vou criar um grupo de WhatsApp Tá bom. vai ser o WhatsApp do nosso grupo. Vou criar botar até o login do grupo, assim, no grupo do WhatsApp, que vocês vão ver que a gente não vai se perder. E aí vamos incorporando mais gente. O Jorge pode incorporar mais pessoas, né, que ele vai trazer para a nossa discussão. Glauber, e assim a gente cresce. Acho que é importante isso. Tá ótimo, compreendo. Obrigado. Então, esse ponto D você suprime, por favor, Maurício. Pode Ô, Fabiano, só uma questão acho, desse ponto D, que eu não sei tanto se é uma questão de suprimir. Quem está falando? Ou, a Carol, isso. Se é uma questão de suprimir ou de talvez especificar melhor, assim, de que tecnologias que está sendo do que está sendo falado, porque como ele está dentro desse ponto desse livro branco, né, que eu entendi que ele é uma espécie de diagnóstico dos problemas que estão se enfrentando, né? Então acho que também entra ali a questão da interferência que a gente reformulou ali nos estados. Então eu não sei se é uma questão de formular talvez a gente pode pensar melhor para o próximo encontro, mas assim essas tecnologias da informação e comunicação, né, que de fato vem causando rupturas, né, quando elas se estabelecem nos países assim e não respeitam, por exemplo, a legislação local da regulação dos meios de comunicação, né, ou quando elas não respondem à justiça local. Então, acho que não sei se é a questão de suprimir, mas a gente reformular para que não são qualquer tecnologia, assim, né, mas eu acho que é um diagnóstico bem específico desse tempo que a gente vive hoje, que de fato criam rupturas, né? Então eu posso talvez pensar uma proposta para o próximo encontro. Não, sabe o que eu ia sugerir? Porque assim, o que é o meu maior problema? Né? A ideia do tradicional. Se o tradicional é das existentes, não vejo problema. Se o tradicional é de alguma tradição específica e tudo mais, aí eu vejo problema, porque muitas vezes você vai dar aquela abertura para que as maiorias, de certo modo, mantenha uma certa exclusão de minorias, que é o caso, por exemplo, que o Jorge está chamando a atenção, que não tem nenhuma menção a povos originários, aborígenes e tal. Então, de repente, o que a gente pode fazer é só tirar os tradicionais e deixar essa formulação assim. O que vocês acham? Acho que sim, talvez colocar as tecnologias de informação e comunicação, né? Acho que sim. Como é que o Jorge chamou com o acrônimo? TICS, isso. São de TICs na vida da sociedade. Pode colocar, Maurício, por favor, em vez de novas tecnologias, que nós não gostamos mais desse termo, depois da aula do Jorge. Coloca TDIC, TDIC. TDIC. Fala tecnologias digitais de comunicação e informação. Digitais de informação e comunicação. E aí coloca entre parênteses TDICs. Porque as TICs que a colega sugeriu, ela é bastante usado, mas o TIC é tecnologias de informação e comunicação. Então, o rádio, o jornal, tudo é, né? TDICs, não TDICs. TDIC. E o S pode tirar o S, porque no português, quando a sigla já está no plural, a sigla não precisa de S, não. Tá, perfeito. Ó, isso contempla a sua visão, Carolina? Eu acho que isso já delimita melhor, né, do que a gente está falando, assim, e não acho que eu entendo assim a importância desse diagnóstico também, né, dentro da proposta aí dos russos. Acho que a gente não deveria excluir, não. E manter o destruição, vocês acham? Mantém, porque é o complemento a isso, né, que estava sendo dito antes. Só que a gente mudou o tradicional, né, e alterou a nova tecnologia. Acho que ficou mais adequado. Glauber, você tinha levantado a mão? Sim, que daí naquela questão ali, né, no finalzinho, destruição do espaço de informação que garante a vida da sociedade, ali está falando de informações falsas, né? Poderia talvez
complementar ali, adicionar, pensar nisso, assim. Uhum. Mas será que a gente complementa isso assim ou depois acrescenta um ponto que pode que tem também tem uma ideia interessante assim, que tem um grupo aquele de informação, tecnologia da informação e cibersegurança, que aí vai entrar, acho que a discussão de fake news, manipulação da informação, né, das big techs envolvidas em processos políticos internos. De repente a gente pode utilizar isso acrescentando algo depois. Não sei o que você acha, Cláudio. Senão fica muita informação num único parágrafo, num único ponto. Ou dependendo, fazer assim, ruptura das instituições sociais estabelecidas como resultado da introdução de tecnologias digitais de informação e comunicação nas sociedades. E aí tirando esse resto aqui. O que vocês acham? Podemos seguir essa sugestão do Maurício, Carolina, Jorge? Glauber, contempla você? Acho que sim. Tá. Ou talvez, não sei, fiquei pensando que talvez, ou em vez de usar ruptura ou destruição, talvez a desestabilização de instituições sociais estabelecidas e aí retirar o final ali. Então tá, então mudamos a ruptura por desestabilização e tiramos o final lá na vida da sociedade. Tá, perfeito. Acho que ficou boa a redação mesmo. O que vocês acham? Achei que ficou melhor também. Tá. Bom, perfeito. Mais algum ponto, Glauber? Hoje nós já passamos o seu checklist, né? Você fez as suas considerações. Não era só isso, mas só chamar a atenção para aquele ponto ali, porque, né, a maneira de destruição, uma das maneiras de destruição desse ambiente de comunicação, de informação, é as informações falsas. Mas não precisa estar especificado aqui, né, só pra... Tá. Então, aí, esse último ponto, tá? É o que eu acho, para mim, que é o ponto que a gente pode mudar mais. Esse último ponto, eu digo assim, o tópico 3, né? Passos práticos para harmonizar as abordagens éticas do BRICS na criação e aplicação de... Aí eu acho que a gente pode colocar lá, em vez de falar em novas tecnologias, a gente pode falar lá o TDIC, o termo que nós utilizamos antes. Mas não agora, tá? Agora a gente não faz isso, Maurício. Agora nós vamos só encerrar a nossa reunião, que já passamos, né, pelo nosso tempo limite, né? Mas eu acho que a gente pode pensar a partir dessa última parte do tópico 3 e das mudanças que nós já fizemos, nós podemos pensar em acrescentar coisas aqui, em mudar coisas aqui. Claro, não desconsiderando o que veio antes, a gente pode passar no próximo encontro, passar por essas páginas todas anteriores, tá? Mas eu acho que seria uma boa que a gente, de repente, centrasse fogo aqui, porque aqui estão as razões práticas, os pontos práticos a serem encaminhados, e aí que está a moral das sugestões. As sugestões, antes, é meio que uma contextualização toda, né? Agora, as sugestões podem vir por aqui, claro. Se quiser entrar em alguma coisa específica de espaço ou de biotecnologia, o pessoal da Tricontinental acho que tem interesse em tratar, por exemplo, de organismos geneticamente modificados, que é algo que eu me lembro que já entrou numa formulação do BRICS civil em 2015. Eu acredito que a gente possa avançar nesse sentido. Vocês concordam? Então, tem que abrir o áudio, Carolina. Acho que avançamos mais na próxima, né? Acho que é isso. Concordo. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer. Eu já ouvi a Delana também concordando. Vamos fazer assim, então. Eu vou criar o grupo de WhatsApp, tá? Hoje, agora eu tenho uma reunião agora à tarde, à noite eu tenho uma reunião com o pessoal do Nebrix, tá? Às 9 horas. E aí, logo depois disso, ou durante isso, eu já crio o nosso grupo de WhatsApp aqui para a gente começar a fazer as nossas discussões, tá bom? E aí a gente vai circulando a informação ali para avançar para no próximo dia 17 a gente finalizar essa proposta, tá? E aí, claro,
Essa semana toda que a gente está tendo esses debates, eu vou estar falando com os organizadores da Rússia a respeito de como os debates estão evoluindo, como é que estão indo as coisas e tudo mais, porque eu preciso ter mais informações sobre como é que vai ser o encontro lá na Rússia, no começo de julho, tá? E de como é que a gente vai poder fazer essa mensagem chegar lá e a gente poder introduzir coisas no documento. Tá? Mas a gente vai conversando ao longo da semana, vamos criar o grupo, acho que o grupo vai ser bom para a gente avançar nesse nosso grupo. Tá? Mais alguma coisa? A gente podemos encerrar nossa reunião? Então eu queria, de novo, vamos fazer o seguinte, o pessoal já saiu bastante gente da reunião, né? Eu queria fazer depois a gente faz um print para divulgar e tal, aqueles selfies que a gente faz na reunião, depois a gente deixa para outra reunião, que eu acho que vai estar com mais gente, inclusive, vai ser mais interessante do ponto de vista de marketing. Então, eu vou encerrar, agradecer para vocês, agradecer a colaboração do pessoal do Nebrix, do Maurício, Glauber, pela sua participação, Carolina e Delana, da Tricontinental, o professor Jorge, que já saiu, né, da Universidade Federal do Tocantins, de um grupo sobre tecnologias da informação e história, que deu uma contribuição bastante relevante aqui nos nossos debates. E para todos aqueles que entraram e que saíram, né, alguns não conseguiram, eu tive um contato aqui com o Daniel Edler, né, que está na Inglaterra, iria participar, ele tentou um acesso, não conseguiu, depois houve algum tipo de bloqueio ao acesso dele, né? Mas tomara que ele consiga participar conosco, que é do Núcleo de Estudos da Violência da USP, né? Tomara que ele consiga estar conosco no próximo encontro, que vai ter mais participantes, né? De acordo com o que nós conversamos, nós vamos chamar mais gente para participar desses debates aqui, tá? Muito obrigado a todos e a todas, tenham uma ótima semana, e quem quiser participar dos outros grupos, temos uma programação cheia, terça de manhã e de tarde, quarta de manhã e de tarde, quinta à tarde, sexta de manhã e de tarde, para a gente discutir temas diferentes relacionados ao Civil BRICS. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, boa tarde a todos.